Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E a cerimônia de posse do ex-presidiário foi repleta de fatos inusitados e estranhos, para dizer o mínimo, né? A começar pelaquela faixa que não parecia ser verdadeira, era bem diferente da cerimônia de posse dos presidentes anteriores, né? Mas uma grande incógnita que versava sobre isso era justamente quem é que ia entregar a faixa para o ex-presidiário, visto que, obviamente, o presidente Bolsonaro não seria. O vice-presidente Hamilton Mourão também já tinha sinalizado que não ia entregar a faixa para ele, e havia a expectativa de que fosse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diga-se de passagem, um dos maiores sabotadores da nação, né? Mas acabou não sendo ele também, né? Não se sabe por quê, mas acabou sendo uma pessoa ali que ninguém conhecia, que foi justamente a Aline de Souza. Veja só, porque esse fato me chamou muita atenção, e de muitas pessoas também, né? Então, eu digitei no Google a seguinte frase: quem era a mulher que entregou a faixa presidencial ao ex-presidiário, né? Ao Lula, né? E aí eu me surpreendi com a resposta, veja só. A catadora Aline Souza, de 33 anos, foi a responsável por entregar a faixa presidencial a Lula. Antes de chegar ao petista, o item passou pelas mãos do cacique Raoni, de uma criança negra, um metalúrgico e outros 4 representantes da sociedade, né? Então, só essas pessoas aqui representam a sociedade, é isso? E por que uma criança negra? Quer dizer, por que não podia ser uma criança branca, parda, né, indígena? Por quê? Por que tinha que ser uma criança negra? Mas tudo bem, essa galera gosta de dizer que representa as minorias, né? Meus amigos, nós somos todos iguais, né? Mas tudo bem. Quem é Aline Souza? Estudante de Direito e catadora desde os 14 anos. Guardem esse dado aqui, hein? Catadora de lixo desde os 4 anos, né? De lixo ou de recicláveis, né? Não sei. Ela segue na mesma cooperativa que sua mãe e vó trabalhavam, né? Então, ela desde os 14 anos trabalha numa cooperativa de recolhimento, provavelmente de material reciclável, né? Então, olha só. Em 2012, foi eleita diretora secretária da rede Senticop DF, né? Central das Cooperativas de Trabalhadores de Catadores, tal. Atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher, Juventude da Unicatadores. Beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, lançado por Lula. Tal. Bom, de qualquer maneira, o que essa matéria aqui nos traz? Algo que pouca gente percebeu. Quer dizer, a Aline, catadora desde os 14 anos, né, foi escolhida para entregar a faixa ao Lula. Quer dizer, o PT, o Lula, sempre disse que tirou milhões de pessoas da pobreza, que erradicou a fome no Brasil, que erradicou a pobreza. Pois bem, como é que o PT erradicou a pobreza se a Aline, que entregou a faixa para ele, é catadora desde os 14 anos? Bom, rica você não pode dizer que ela é, né? Também não é da classe média ou da classe média alta, tá? Pelo amor de Deus. Então, isso quer dizer o seguinte, que a Aline é catadora há mais ou menos 20 anos, né? Desde os 14 anos, hoje ela tem 33, isso dá 19, quase 20 anos. Bom, 20 anos, nós estamos falando do primeiro governo Lula. Então, a Aline é catadora desde o primeiro governo Lula. Passou o primeiro governo Lula inteiro, o segundo governo Lula inteiro, o terceiro governo Lula, que foi o governo Dilma inteiro, e agora está no 4º mandato do PT, quase que consecutivo, né? E ela ainda é catadora. Eu não sei se o PT percebeu essa gafe, né? Mas aqui eles escancararam que não tiraram ninguém da pobreza não, meu amigo. Quem era pobre continuou sendo pobre. A Aline é o exemplo disso, né? Ou tô errado? De qualquer maneira, isso ratifica o que eu sempre falei aqui no canal. O PT não quer tirar o povo da miséria, não quer tirar o povo da pobreza. A prova disso justamente são as regiões mais carentes desse país, né? O Norte, o Nordeste, que infelizmente sofreu nas mãos de governos anteriores, de governos do próprio PT, que infelizmente foram alçados ao poder agora novamente, sem investimento em infraestrutura, sem investimento que gerasse emprego e renda na região, diferente dos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Então veja, se o PT tem em sua grande maioria votos oriundos de pobres, né, de pessoas pobres, de baixa renda, porque infelizmente são as pessoas menos informadas, né, que acabam participando ali de medidas assistenciais do governo e que, portanto, ajudaram o PT a se manter no poder tanto tempo. Se de fato a maioria que compõe o apoio do PT são de pobres,
Qual é o interesse do PT em tirar essas pessoas da pobreza? Qual é o interesse? Nenhum. É interessante manter eles na miséria, dando migalhas para que eles se perpetuem lá, né? Essa sempre foi a intenção do PT e isso, infelizmente, será ratificado nos próximos 4 anos, né? A não ser que algo aconteça, tá? No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Outro fato interessante que eu queria ressaltar para vocês era esse vídeo aqui. Eu não sei quem é o autor, mas ele mostra a diferença entre a cerimônia de posse do presidente Bolsonaro, em 2019, e do ex-presidiário agora, né? Ó, embaixo o som da cerimônia de posse do presidente Bolsonaro. Olha isso. Ó, percebam que o presidente vai lá, para em frente à bandeira, posição de sentido, presta continência em sinal de respeito ao nosso maior símbolo nacional. E em cima o Lula simplesmente ignorou. Passou batido. O que é a bandeira do Brasil para ele? Nada. Percebam o som. Olha a diferença no som da banda militar. Cerimônia de posse do presidente teve também pessoal da Força Aérea passando com os caças ali. Teve os tiros de canhão, né, que é tradicional, os tiros de obuseiro, né? Mas percebam a diferença, é nítida. Parece que os militares ali estão na cerimônia do ex-presidiário, né? Estão como obrigação, né? Estão ali realmente só para cumprir protocolo. Há uma diferença nítida. Bom, isso mostra realmente quem é que detém o respeito das Forças Armadas e do povo brasileiro. Não precisa falar mais nada, né? Um outro fato interessante que eu queria comentar com vocês era justamente o que o Lula chamou de presente, né? Então, o termo de posse que ele assinou foi assinado justamente com uma caneta Montblanc, tá? Para quem não conhece, eu não conhecia, mas dei uma pesquisada aqui. É uma das marcas mais caras, não é a mais cara, mas é uma das marcas mais caras de canetas e outros artigos de luxo, né? E ele disse que ganhou essa caneta de um piauiense em 1989, né? É uma infeliz coincidência, porque eu sou piauiense, eu nasci no Piauí, embora não more lá, e eu sou de 89, né? Mas enfim, o pior não foi isso. O pior é que o pai dos pobres, que assinou o seu termo de posse com uma caneta de R$7.000, mentiu. Coitado, vejam só. Fake news, caneta de 7 mil, que Lula disse ter sido representeado em 1989, foi lançada, na verdade, em 2002. Quer dizer, além de tudo, ele mentiu. Mas o que vocês acham? Será que ele mentiu ou será que ele esqueceu, né? Afinal de contas, tá gagá, né? Essa água que passarinho não bebe parece que derreteu o cérebro dele, né? Mas vejam só, o fato contado neste domingo pelo presidente Lula, como dói ler isso aqui, né? Por ocasião da assinatura do termo de posse, não é inédita. O presidente disse que ganhou uma caneta de um apoiador do Piauí, em 1989, durante um ato de campanha para tomar posse como presidente da República. No entanto, o modelo de caneta em questão não existia em 1989 e foi lançado somente em 2002. Ela pode ser encontrada a partir de R$6.000, né? Caramba, meu. Esse é o pai dos pobres, né? Assinando a posse aí com uma caneta de R$6.000, enquanto o presidente Bolsonaro fazia os seus despachos com a caneta Bic, tradicional caneta Bic de 50 centavos, tá? E antes de concluir esse vídeo, eu só queria fazer aqui alguns comentários a respeito de algumas coisas que estão me perguntando bastante, tá, pessoal? Então, primeiro de tudo, tem gente espalhando por aí, infelizmente tem gente acreditando também, que o general Heleno tá no comando do país, que ele tá no Palácio da Alvorada e que o Lula tá no hotel e tudo mais. Gente, isso é fake, tá? Infelizmente, tá bom? Eu não quero aqui alimentar falsas esperanças. É óbvio que eu acredito no Brasil, é óbvio que eu acredito na vitória, mas como o presidente Bolsonaro disse, será em momento oportuno, tá? Não espero que as Forças Armadas nos ajudem nesse processo. Acredito que a bola agora tá com o povo e é a gente que vai ter que resolver essa parada, infelizmente, tá, pessoal? Digo infelizmente porque poderia ser resolvido de outra maneira, dentro das 4 linhas. Infelizmente não foi, tá? Estão falando também da ação no STM com 24 horas para Moraes entregar o código-fonte. Não procede, tá, pessoal? Infelizmente também não procede. Isso é resultante de uma ação do ano passado e tudo mais. Além do mais, a entrega do código-fonte não vai mudar nada.
né? A gente sabe que o TSE não vai entregar o código-fonte, não vai. E eu não preciso falar por quê, né? Até porque se eu falar o motivo, é capaz do canal cair aqui, né? Vocês podem imaginar por quê. E por último, terceiro, né, o pessoal está falando que a diplomação do Lula não foi publicado em diário oficial e que, portanto, essa posse foi fake e não teve validade. Errado, tá, pessoal? Juridicamente, a cerimônia de diplomação não precisa ser publicada em diário oficial, tá bom? Diferente da posse. A posse já aconteceu e já foi publicado em diário oficial. Outros países já reconheceram Lula como atual presidente, ele já está fazendo despachos, revogando decretos e tudo mais, tá, pessoal? Então, infelizmente, essa é a realidade, tá, pessoal? A gente tem agora que olhar para frente. Quanto mais a direita demorar para assimilar essa realidade, mais vai demorar para a gente colocar a casa em ordem e realmente partir aí para alguma estratégia, né? Para algum tipo de resistência, para algum tipo de oposição. Deicon, mas não vai ter oposição, vai ser difícil. Eu sei, vai ser difícil, mas vai ser mais difícil ainda se a gente ficar aqui simplesmente esperando e acreditando em coisas do tipo como o general Heleno está na alvorada, comandando o Brasil, a posse do Lula foi fake, a diplomação precisa acontecer. Infelizmente não é isso, gente. Esquece. A diplomação não precisa ir para o diário oficial, o Lula já tomou posse, a posse foi publicada e ele já está despachando. Infelizmente, o nosso país está nas mãos dessas pessoas aí, né? Como diria Geraldo Alckmin, voltaram à cena do crime. E infelizmente nós temos que lidar com essa realidade. Cada um tem que fazer a sua parte agora para a libertação do nosso Brasil. E eu vou fazer a minha, tá? Para aqueles que dizem que eu desisti, que muito pelo contrário, eu jamais vou desistir do meu país. E o fato de eu estar aqui gravando esse vídeo já prova isso, tá? Eu vou iniciar os trabalhos aí de fazer um levantamento e um apoio a nível estadual e, quem sabe, até a nível federal para 2024, visando prefeituras e vereanças, tá? O foco tem que ser agora 2024, em vereadores e prefeitos. Política de base. Temos que fazer aí a organização da direita no Brasil. Porque sem organização política, sem militância política, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Com caixa mágica ou sem caixa mágica, meus amigos. Essa é a questão. Então curta, comente, compartilhe muito esse vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.